Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário para ouvirmos a Palavra do Senhor. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Queridos irmãos, o nosso momento de oração nos é favorável para que entremos em sintonia com a vontade do Pai para nós e, ao mesmo tempo, acolhamos o seu amor por meio do Espírito Santo, que opera dentro do nosso ser. O Evangelho desse domingo está em Lucas 9, capítulo 28b ao 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, levando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu ao monte para orar. A montanha na Bíblia significa lugar de oração, de encontro com Deus. Enquanto rezava, seu rosto se transfigurou e sua roupa ficou branca e brilhante. Os discípulos que estavam perto de Jesus viram-o conversando com Moisés e Elias. Eles conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Eles ouviram a voz de Deus no meio da nuvem, testemunhando em favor do seu filho. Este é o meu filho escolhido, escutai o que ele diz. Assim, também pode acontecer conosco quando em oração nos acolhemos tudo o que a palavra de Deus nos orienta, a fim de que possamos viver segundo a sua vontade. O Evangelho de São Lucas
nos relata que antes disso os discípulos estavam com muito sono e tiveram medo. Eles ficaram assustados, pois não entendiam nada. Eles não tinham alcance das coisas espirituais, pois ainda não possuíam o Espírito Santo. Assim também acontece com cada um de nós, que é convidado por Jesus a subir a montanha e com Ele permanecer em oração. Mesmo que estejamos cansados, meus irmãos, quando nos abandonamos em oração, meditando a palavra, nós também podemos contemplar Jesus sobre a luz do céu, ouvir a voz do Pai e sentir a ação do Espírito Santo. Quando nos formos a orar, nós também conhecemos a glória de Deus, que nos são manifestadas pelo Espírito. Nós não precisamos nos apavorar quando em oração sentirmos a presença do céu, pois sabemos que o Espírito Santo é o autor da nossa oração e todas as coisas acontecem pelo seu poder. Somos também transfigurados quando temos uma experiência com Jesus ressuscitado, porque assumimos um jeito de ser todo novo, diferente do que estávamos acostumados a viver. A intimidade com Jesus, meus irmãos, o estar com Ele em oração, nos vai transfigurando e nos vai conformando a sua pessoa, fazendo com que experimentemos cada dia mais e mais a sua ação redentora. Querido irmão, amada irmã, à medida que Cristo vive em nós, começamos a demonstrar na nossa vida diária Cristo que habita em nós. A sua luz dentro de nós faz também com que sejamos transfigurados e possamos dar testemunho de que Ele é o Filho de Deus, escolhido para dar vida ao mundo. Então, nós poderemos descer da montanha para enfrentar na nossa realidade todos que nos atacam e investem contra nós, a fim de nos fazer desistir. No Evangelho da Transfiguração, meus queridos irmãos, constatamos como a oração com Jesus pode nos abrir as portas do céu e nos revelar os planos do Pai para a nossa vida. A nossa perseverança na oração é a arma que empunhamos para não cair em tentação. Que a palavra de Deus faça morada no seu coração, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja contigo. Não se esqueça que o seu joinha é muito importante para que mais pessoas, assim como você, possam vivenciar esse momento com Deus. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe.